Laboratório Segovia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segovia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segovia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339-9806-1696. Laboratório Segovia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados. Boa noite, bem-vindos a mais um programa Cá Entre Nós. Hoje nós temos a felicidade de estarmos aqui com esse nome difícil de falar, né? Ruama, acertei? Ruama, acertou. Doutora Ruama, psicóloga, e doutor André também, do Segovia, também nome difícil, viu? Aí vocês complicam o apresentador, né? Mas tem que ter uma dificuldade, tem que ter dificuldade, então fica muito fácil, né? Então sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui conosco no nosso programa Cá Entre Nós, trazendo informações, né, para a nossa população, para aqueles que nos assistem, que vão, informações prudentes e boas, né, e abençoadoras para nossos ouvintes, nossos telespectadores. Que bom que os senhores e as senhoras estão aqui conosco nesta noite. E cá entre nós, quem é a doutora Ruama? Primeiro eu gostaria de agradecer, né, o convite. Acho que é muito bacana estar aqui, poder falar com as pessoas, né, sobre saúde mental. Eu me chamo Ruama Miriam, porque não basta ser Ruama, tem que ser Ruama Miriam, né? Estou psicóloga, formei em 2016, sou filha de Nanuque, nascida e criada aqui, estudei em Teoflotone, fiz psicologia, voltei para Nanuque e comecei a trabalhar no SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, trabalhei no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Depois eu trabalhei no NASF, que é o Núcleo de Atenção à Saúde da Família. E junto com esse trabalho no SUS e no SUAS, eu também fui atender clinicamente, né? Eu fui atender no consultório. E chegou um determinado ponto da minha vida lá em 2022 que eu precisei optar em ficar apenas no consultório, porque eu entendi que ali eu poderia contribuir de forma melhor para a nossa sociedade. E aí de lá para cá eu continuei estudando, né? Como estávamos falando aqui, que a gente não para nunca. Então eu sou formada em terapia cognitivo-comportamental, sou formada em terapia cognitivo-comportamental da obesidade e emagrecimento, formada também na terapia comportamental dialética, que é uma terapia desenvolvida principalmente para pacientes graves em situação de suicídio. Então eu faço esse manejo também. E atualmente estou fazendo a formação em terapia de aceitação e compromisso, que é indicado para pacientes com dores crônicas. E tenho desenvolvido esse trabalho aqui na nossa cidade de Nanuque, atendo presencial, meu consultório ali na Rua Itambacuri, atendo online também no Brasil e exterior. Espero que o nosso bate-papo possa, né, contribuir de alguma forma para quem está nos assistindo. Isso, que bom. É muita terapia, né, doutor André? É muita terapia, né? Que até eu, quando eu começo a falar, acabei. Muita terapia. Que abrange todo mundo, né? Eu fiquei assim, um pouquinho atenção, não foi a obesidade, que eu tô um pouquinho gordinho, né? Vou procurar esse apoio, que eu tô emagrecendo devagarzinho, então eu preciso desse apoio aí, né? Ótimo. Tô um pouquinho acima do peso aí. Doutor André Segovia, é assim mesmo? Isso. Segovia. Eu agradeço o convite, é um prazer para mim estar aqui com você, aqui nessa bancada do Cá Entre Nós. Eu sou dono do Laboratório Segovia. O Laboratório Segovia está aqui em Nanuque, já tem 3 anos e um pouquinho, né? Ali na Rua Caxambu, no Calçadão, ali no centro de Nanuque, né? O laboratório é a sede em Montanha e nós temos também postos de coleta em Ponto Belo, Pinheiro, Mucurici, Boa Esperança. E gosto muito de Nanuque, aqui é uma cidade que me recebeu com tanto carinho. E eu estou aqui também para fazer um DocCast, que é uma apresentação também de um programa que reúne junto com meus amigos médicos e outros profissionais, trazer para a TV uma contribuição na área médica. É mais focado para informações na área médica. Por quê?
Porque eu vejo que tem muita conversa atravessada na área médica, todo Sim. mundo se mete, agora todo mundo é especialista. Eu nunca vi uma coisa dessa, doutora. Pastor, Sim. tem especialista até em Jesus. Nossa, Deus, imagina, né? tem tudo, né? Eu imagino que o senhor estudou muito para poder falar sobre Jesus, né? Sim. E a senhora estudou muito psicologia. Eu estudei muito análises clínicas. Então nós temos condição de falar. Aí, mas algumas pessoas vêm e falam cada besteira. Eu falei, não, eu tenho que entrar para poder ver se eu consigo contribuir de alguma forma. Esses vídeos na internet hoje, tantos especialistas, né, que nunca estudou nada, tem sido uma má contribuição para... É um desserviço, é um desserviço, né? É um desserviço, né? É um desserviço e eu acho que tem que ser uma preocupação nossa de que quem tem alguma responsabilidade tem que se posicionar. Eu acho que a gente tem que se posicionar. A gente vê tanta bobagem, fala, pô, vou ter que me posicionar. Sim. E no caso, esse programa que o senhor está trazendo para a nossa TV, Dogcast. É Dogcast, isso. Doctor. Isso, Doctor. Cast. Dog não, Dog é cachorro, né? Eu até não falei assim, uai! Ué, Dogcast. É o Doccast. Isso. Doctor e cast Isso. de perguntas e perguntas, respostas. isso. Mas basicamente é esse programa teu aqui. Isso, que bom. Só que voltado para a área médica. Para a médica, né? Para conteúdos médicos, de saúde. Sim. E, doutora Ruama, fala um pouquinho para nós sobre essa questão do Janeiro Branco, né? Isso, né? Isso. O que acontece? Como eu estava dizendo, né, até hoje mais cedo, que Janeiro Branco é uma campanha relativamente nova, diferente do Setembro Amarelo, né, que é uma campanha internacional. O Janeiro Branco, ele surgiu em 2014, foi criado por psicólogos mineiros, que eles entenderam a necessidade de falar mais sobre saúde mental. Então, Janeiro Branco é uma campanha de valorização da saúde mental. Porque, antigamente, a gente falava de saúde mental, mas associada à loucura, né? A gente falava muito do fulano é doido, não vou nem psicólogos, não vou nem psiquiatra. Até hoje, eu escuto as pessoas falando assim, eu não vou nem psicólogo, que psicólogo mexe com doido. Aí eu falo assim, olha pra mim, você acha que eu tenho cara de quem mexe com doido? Porque a gente precisa falar da saúde mental pra quebrar esses mitos mesmo. E lembrar que saúde mental não se resume ao transtorno mental. Quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando também de prevenção e qualidade de vida. Hoje a gente não tem mais essa dicotomia de que doença do cérebro é do cérebro e do corpo é do corpo. É tudo uma coisa só. Porque se você quebra a sua perna, não estou te desejando isso, tá, doutor André? Mas se você quebra a sua perna, a sua dor, ela vai ser processada aqui. Isso, nessa dor, na hora que ela é processada ali no seu cérebro, ela vai te gerar emoções desconfortáveis. Então vai te gerar talvez uma raiva, talvez uma tristeza. E o manejo dessa emoção você faz através do comportamento. Então você pensa, você sente a emoção e você se comporta. Não necessariamente nessa ordem, mas é assim que funciona. Então quando a gente fala de qualidade de vida, a gente fala de saúde mental, a gente está falando de dormir bem, de tomar 2 litros de água por dia, de fazer uma atividade física. Sem querer te atrapalhar. Por favor, contribua. Dormir bem, cara. Eu tenho uma dificuldade para dormir. Eu também, confesso que tenho dificuldade para dormir. Eu não sei, olha, eu já procurei vários tratamentos. Inclusive me indicaram uma terapia cognitiva... Comportamental, é a que eu trabalho. Não, o senhor está do lado da pessoa que certa. Tá no lugar certo. Veja bem como é que nada é por acaso. Nada é por acaso. Eu procurei uma terapeuta e não encontrei. Tô te encontrando agora. Eu falei que tinha um propósito. Tem um propósito. Eu quero a porcentagem da consulta. Tá bom. Eu acho interessante. Eu queria que você aprofundasse essa questão. Porque Falo. Como é que é o nome? Terapia cognitivo-comportamental. Cognitivo de mente e comportamental de comportamento. Né? Então, hoje, inclusive, estávamos falando aqui sobre evidências, né, sobre ciência. E hoje a terapia cognitivo-comportamental é a abordagem, né? Tem a psicanálise, tem a humanista, existencial. Então, a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, hoje é a abordagem que tem mais evidência científica para a maioria dos transtornos mentais.
salvo o transtorno de personalidade borderline, que é hoje o padrão ouro, é a DBT, que é a terapia comportamental dialética, que eu também faço. Mas todos os outros é terapia cognitivo-comportamental. Porque se você pensa, você sente e você se comporta, então o seu manejo, o manejo do seu comportamento, a sua higiene do sono, aquilo que está te atrapalhando de ter uma boa noite de sono, isso a gente precisa identificar primeiro, e a gente identifica no seu padrão de vida, no seu padrão de pensamentos, né? Aquelas crenças centrais que o pessoal fala que são crenças limitantes, o senso comum, na verdade são crenças nucleares, são coisas que a gente pensa que norteiam o nosso pensamento. Então, a gente identifica essas crenças, a gente identifica aonde estão os seus comportamentos disfuncionais, faz uma coisa que a gente chama de reestruturação cognitiva, e aí a partir daí a gente altera o seu comportamento. Então, é por isso que hoje ela tem mais evidências para a maioria dos transtornos. Porque a gente entende o seguinte, o transtorno mental, ele é igual a um bolo, ele é multifatorial. Então, as pessoas falam assim, ai, Ruama, a depressão é herdada? A gente tem um componente genético, mas você vai fazer um bolo de chocolate. Você precisa do ovo, do leite, da manteiga, da calda de chocolate, né? Aí você bate o bolo e coloca para assar. O transtorno mental é a mesma coisa. Então, a gente tem um componente genético, a gente tem as experiências que essa pessoa vivenciou, a gente tem o ambiente que essa pessoa está inserida. Então, é uma gama de fatores que pode fazer com que ela desencadeie algum transtorno ou não. Então, para a gente alterar, né, esse pensamento, esse comportamento, existe uma série de fatores que precisam ser considerados, porque tudo é contextual, nada é por si só. Mas isso é uma técnica? Existe uma técnica, um exercício? É uma abordagem. Essa abordagem, ela é como se fosse um conjunto de técnicas. Porque, por exemplo, se o senhor chega para mim, doutor, e fala assim, Ruama, eu estou com muita dificuldade para dormir. Ok, doutor, então vamos identificar onde está essa dificuldade para dormir. Nós dois. Os dois, né? Mas, poxa, muito... Hoje, assim, creio eu, né? A gente trabalha com gente, 24 horas, trabalha com gente, envolve com os problemas, não adianta. Já fui assim, até orientado, pastor, não se envolva muito com os problemas das pessoas que vão no seu gabinete pastoral. Mas eu falei, mas se eu não me envolver, como é que eu não vou conseguir me envolver numa pessoa que precisa de ajuda e eu preciso ajudá-la? Né? Então, assim, é essa dificuldade. E ao longo dos uns 15 a 20 anos que eu já trabalho com isso, né? Desse cuidado com as pessoas, vendo a área social também, sei o que é CRES, CRAS, Casa de Acolhimento, né? Minha esposa é assistente social. Trabalhei na Casa de Acolhimento. Então não dorme também não, doutor. Não dorme. Hoje eu durmo. Eu acho que Hoje eu durmo. Então você juntou tudo isso, depois veio a questão do Ministério Pastoral, lidar com as pessoas, cuidar, né? Veio a pandemia também, fiz vários velórios, né? De entes queridos de pessoas, né? Infelizmente, que a gente conhecia também da cidade. Hoje eu tenho um pouco de dificuldade. Inclusive, para mim conseguir dormir, eu tenho que assistir um podcast. Uma coisa mais leve, assim, né? Sair um pouquinho do campo de teologia. Eu também sou advogado, embora não estou advogando, mas estudo sempre constante, estudando um pouquinho sobre direito, né? Para não perder, senão né, acaba. Aí quando chega meia-noite, 1 e pouco, tem que ligar alguma coisinha, tipo assim, para me desligar, para conseguir dormir. Mas é isso também que acontece comigo. Eu fico acelerado, vou acelerando, o dia todo eu fico acelerado. Ligado 220, vai embora. Na hora de dormir, eu continuo acelerado. Parece que o cérebro, ele funciona sozinho, independente da minha vontade, entendeu? Tá vendo? O problema é o mesmo, não consigo dormir, mas o fator que leva a não dormir é diferente. Então, nesse caso, na TCC, eu vou usar com o senhor um conjunto de técnicas e com o senhor um conjunto de técnicas totalmente diferente. Entendi. Entende? Aí fazer uma análise de como é o nosso dia. Exatamente, a gente faz a anamnese. O estresse que passamos, né? O que acontece. Exatamente. Aí entra a questão das crenças, né? Igual você falou, a gente que lida com a gente acaba absorvendo o sofrimento. Mas, infelizmente, quando eu absorvo o sofrimento do outro, eu também não consigo ajudá-lo. Então, são 2 problemas agora a serem resolvidos. E aí a gente entende muito, né? Inclusive é senso comum de falar assim, mas a gente tem que ter empatia de se colocar no lugar do outro. Mas empatia não é você se colocar no lugar do outro. Porque aí é você lá, no lugar né? do outro. Só que a gente não sente como o outro. Então, como que a gente vai se colocar no outro? Então, a gente não precisa, na verdade, assim, eu não vou falar que a gente não precisa de empatia. Mas, na verdade, o ideal seria que a empatia, ela fosse trocada pela compaixão. Porque o que é a compaixão? Eu me compadeço da dor do outro, mas com o que eu entendo de dor.
Porque, de novo, voltando no exemplo da perna. Vai quebrar mesmo. Não, doutor, não quero. Vou decorar nele antes aqui depois. Mas eu vou me colocar no exemplo para melhorar a situação para mim. Se nós três quebrarmos a mesma perna, a perna direita, no mesmo lugar, da mesma forma, a dor, a nossa percepção de dor vai ser diferente. É verdade. Sim. Vai ser diferente, porque a dor é subjetiva. Da mesma forma, quando a gente lida principalmente com as mazelas do ser humano, com o sofrimento humano, por isso que eu falei, hoje eu durmo. Sim. Mas não é porque eu não estou mais na assistência, é porque eu fui pra terapia também, né? Que só de casa não faz milagre. É claro. Imagino, eu sei o que a senhora ouviu na casa de polimento. Nossa. Mas quando a gente, assim, se compadece, né? Quando a gente absorve ali o sofrimento do outro, infelizmente, não é todo mundo que tem a habilidade de lidar com aquilo. Então, algumas pessoas sofrem mais que as outras. O senhor, graças a Deus, só não consegue dormir. Mas tem gente que adoece de uma forma muito pior. Inclusive, a gente está falando de Janeiro Branco, mas só vou lembrar de Setembro Amarelo. Acho que nos 4 últimos anos, se eu não me engano, nós psicólogos, juntamente com os psiquiatras, juntamente com a classe médica, a gente tem feito uma campanha dentro do Setembro Amarelo. Porque em Setembro Amarelo é aquele negócio. Ouça, acolha, se a pessoa quer desabafar, não fale nada, só esteja ali para ouvir. Mas não é todo mundo que consegue ouvir, né? Então, vai no seu limite. Se chegou num ponto que você não consegue ajudar a pessoa, que você não consegue lidar com aquele sofrimento, então, né, encaminhe aquela pessoa ali para um profissional e se retire e procure também ajuda. Porque, infelizmente, hoje nós estamos vivendo além dos nossos limites. Não só para ajudar os outros, mas nós estamos vivendo, assim, no limite da exaustão emocional, da exaustão física, e nós estamos pagando um preço muito grande por isso. Isso. É verdade. Vamos ter que dar uma paradinha para nossos comerciais, que tá tão bom o papo, já foi 15 minutos. Nossa, só eu falei 12, né? Ninguém percebeu. Ninguém percebeu, né? Então daqui a pouquinho nós retornaremos com o nosso programa Cá Entre Nós. Laboratório Segovia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segovia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segovia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339-9806-1696. Laboratório Segovia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados. Boa noite, bem-vindo a mais um programa Cá Entre Nós. Hoje nós estamos aqui com o doutor André, doutora Ruama. Acertei, né? Agora Acertou. Não esqueço, mas André, estou habituado, né? Meu dia a dia eu falo, quando falo de André, né? Leio o André praticamente quase todos os dias no Novo Testamento. Agora Ruama já é um nome mais complicado, né? Mas que bom tê-los aqui conosco, que bate-papo fantástico, vai abençoar muitas pessoas, temos certeza, né? Mas dentro disso nós estávamos conversando sobre a questão da saúde mental. Doutor André citou a questão, tem alguns exames que pode ser feito. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Pastor, eu acho
minha opinião, minha área é de laboratório. Sim. A Ruana é a parte mental, né? Eu ainda acredito que a doença mental ainda é muito negligenciada. Muito. Ela é muito negligenciada e a saúde mental é muito importante. O Laboratório Segovia, por exemplo, está acostumado aos profissionais da área a solicitarem alguns tipos de exame relacionado à saúde mental. Por exemplo, lítio. A deficiência do lítio produz vários transtornos mentais. Porque os receptores nos cérebros, que são as serotoninas, que são esses mediadores cerebrais, eles se desorganizam, né? E existem algumas dosagens para avaliar esses mediadores, esses processos químicos, né? E veja bem, eu vejo muita coisa assim das pessoas dizerem assim, toma lítio, você vai melhorar com lítio. Não é assim, o lítio é tóxico. Acima de uma determinada concentração no sangue, ele é tóxico. Então é necessário fazer um acompanhamento. Ou então magnésio. Não, você toma magnésio que você vai melhorar. Não é assim. Magnésio em excesso é tóxico. É muito tóxico. Então, vitaminas. Não, você toma um complexo vitamínico. Não é assim. Vitamina C em excesso dá problema. Vitamina D em excesso. Então, o Laboratório Segovia tem esses perfis para serem... Então, temos que ter muito cuidado nessa área, né? Porque parece que é uma moda. Não, você toma um Rivotril que tudo vai ficar bem. O que você acha, doutora? Perfeita a sua colocação, doutor. Inclusive, gostaria de aproveitar, né, o seu gancho, que além de negligenciar os transtornos mentais, a saúde mental, ela também está sendo banalizada. Então, hoje as pessoas falam assim, eu sou muito ansiosa, eu tô muito deprê. Nossa, você não tá dormindo, não? Pera aí que eu tenho um remedinho ótimo para te dar. Isso é extremamente perigoso. Primeiro que, se a gente banaliza uma coisa, quando é que de fato a gente vai conseguir ter a consciência de que, peraí, tá diferente, tá errado e eu preciso buscar ajuda? E segundo, se eu estou fazendo a medicação por conta própria, um uso contínuo, um uso controlado, específico para aquela vizinha, né, para amiga da vizinha, e eu estou tomando, então assim, será que de fato eu estou de verdade querendo me ajudar? Então acho que é pertinente a fala do Dr. André. Sabe por quê? Porque olha só, muito se fala em saúde mental. Infelizmente, não podemos dizer que tudo que se fala é informação. A maioria é desinformação. Principalmente porque hoje a gente tem uma determinada rede social que tem muitos vídeos legais e a gente vê muita gente falando assim, olha, eu vejo isso muito de TDAH. Olha, o TDAH, ele não tem sentimento. Olha, a pessoa que é esquizofrênica, ela vive normalmente. Olha, eu tenho múltiplas personalidades. São coisas que as pessoas, quando elas ligam pra mim, ou ligam, né, lá no consultório pra poder marcar uma consulta, já falam assim, olha, fala com ela que eu tenho deficiência intelectual. Fala com ela que eu tenho TDAH. Fala com ela que eu tenho múltiplas personalidades. Eu falo assim, gente... Já dá o diagnóstico, faz né? Um diagnóstico, assim, a rodo, que antigamente era diagnóstico de Google. Hoje é diagnóstico de TikTok, né? De TikTok. E do mesmo jeito, e por isso que eu falo que tem muita desinformação, porque a gente começa a ver aqueles vídeos, aquelas coisas, e eu falo assim, gente, que bizarrice, aonde que a gente vai parar? E do mesmo jeito que eles dão diagnósticos, eles dão medicações. Inclusive, o próprio Venvance, né, que é um medicamento hoje utilizado principalmente para tratamento de TDAH, me corrija se eu estiver errada, mas o Venvance, ele estava sendo usado assim, eu quero me concentrar para ler um livro, vou tomar um Venvance. Eu quero bater um recorde ali na minha corrida, vou tomar um Venvance. Então, assim, uso extremamente indiscriminado. E isso traz mais prejuízos do que benefícios. A saúde mental, ela precisa ser tratada com seriedade. Porque igual a gente falou, né, no primeiro bloco, que hoje existem vários especialistas de várias áreas sem um diploma, sem uma formação. Quer ver na minha profissão? Porque assim, desde que eu pensei em fazer psicologia, o que eu escuto das pessoas, de todo mundo, sabe? Eu também sou meio psicólogo. E eu falo, olha, gente, que legal, né? Meio psicólogo. Eu falei, gente, imagina, será que alguém procura um meio cardiologista, um meio dentista? Por que só meio pastor, né? Pastor? Por que só um meio psicólogo, né? Todo mundo acha que entende de transtorno mental. Isso dificulta o tratamento, porque quando a pessoa, ela chega para mim, ou ela chega para o psiquiatra, ela já está no estado de adoecimento
profundo, sabe? Um adoecimento grave. Então, o tratamento, inclusive, para ela, é um tratamento mais doloroso, um tratamento mais demorado, e a gente é imediatista, né? Sim. A gente podia aprofundar um pouquinho nessa questão dessa automedicação. Como eu falei, né? Os temas vão surgindo. Eu tive um casamento há uns 2, 3 meses atrás, de uma filha de um pastor amigo meu, que para uma cidade aqui próxima. E sentamos na mesa, né, para servir o almoço, foi pela manhã esse casamento. Aí uma menina que eu vi nascer, crescer, sentou, e assim, devia estar meio grog, né? Então, o que está acontecendo com você, minha filha? Eu não tô legal não, mamãe tá com câncer e diz que tá em estágio 3, eu não sei o que é, não sei se existe estágio, não desconheço essa matéria. Mas peraí, vamos conversar, e aí não tô legal, e aí minha colega me falou, minha colega, a expressão que ela usou, minha colega me passou o Rivotril. Eu falei, misericórdia. É triste. E você vê que ela não tava bem, ela tava assim, né? Falei, moço, não faço não, quem te medicou isso? Minha colega tá tomando, isso que funcionou pra ela. Falei, pare isso agora. Aí chamei o pastor, falei, pastor, cola nela, conversa, porque tá se automedicando, não tá conseguindo suportar a questão do câncer da mãe. Grita, socorro, pede ajuda do pastor, né? Precisa de um psicólogo, mas help, né? Mas é uma situação. E a gente acha que não é comum. Num casamento eu percebi isso, né? Então, essa questão dessa automedicação, vamos trabalhar um pouquinho mais sobre isso, né? O que pode prejudicar as pessoas e quem está nos assistindo, né? Para ficar, como diz, né? No linguajar popular, ficar esperto, né? Não tomar medicação sem a prescrição do médico. O senhor quer começar falando? É uma questão muito complicada da gente abordar de uma maneira tão simples. Não é simples a questão. Sim. Porque essa automedicação é o vizinho que indica, é a avó que fazia assim, e cada pessoa metaboliza uma droga de maneira diferente. Nós vamos falar do Rivotril. Tem pessoas que vão tomar o Rivotril e vai dar sono. Tem pessoas que vai tomar o Rivotril e vai ficar ligada. Sim. Efeito rebote. Já ouviram falar, né? Sim. Efeito rebote. Então, não se deve, de maneira alguma, se medicar. As pessoas se medicam de todas as formas. Até antibiótico. As pessoas, não, eu estou com uma uretrite aqui, eu vou tomar um antibiótico. Você não faz um exame, você tem que saber que tipo de bactéria está produzindo aquilo, qual o antibiótico você vai tomar. E quem é o profissional para prescrever medicação é o médico. É o único profissional capaz de prescrever medicação. Eu vou dar um exemplo. Lá no meu laboratório, um amigo muito querido chegou no laboratório com uma infecção resistente. E o médico o examinou, pediu uma cultura com antibiograma. De 23 antibióticos, estava resistente a 22. A bactéria estava resistente a 22. Eu falei, mas rapaz, o que você andou fazendo? Não, é porque eu fui ali, comprei um antibiótico. Mas quanto tempo você está com isso? Pô, tem 30 dias que está lutando com essa questão. Conclusão, teve que tomar um antibiótico injetável no hospital. 15 dias internado para tomar um antibiótico injetável. Então, são coisas que a gente não pode bobear. Saúde mental, saúde física. Você tem um transtorno, você está sentindo que você está diferente? Procure teu psicólogo, procure a doutora Ana. Você tem algum outro... Se tua questão talvez seja mais religiosa, procure o pastor, procure o padre. Né? Vamos botar as pessoas nos seus lugares. Se precisa fazer um exame, procure o laboratório. Vamos botar as pessoas que sabem nos seus devidos lugares. E essa questão de automedicação já passou da hora da gente falar para quem está nos assistindo, para as pessoas que a gente convive, que esse não é o caminho, esse não é o caminho adequado. Principalmente porque, além de se automedicarem indiscriminadamente, eles ainda fazem isso com um excesso de comportamento disfuncional, né? Então, as pessoas não dormem bem, não se alimentam bem, ingerem álcool, ingerem outras medicações, né? Então, assim, tudo isso, gente, é uma bola de neve. Quando a gente fala de saúde, saúde não é receita de bolo que serve igualmente para todo mundo, né? A gente tem que ter esse senso de criticidade. Se você tem um problema, você precisa resolver este problema. Não é para você ficar empurrando esse problema com a barriga, não é para você ficar procurando soluções fáceis, né? Aí, às vezes, as pessoas falam assim,
mas a terapia demora, né? Eu não quero ir no psiquiatra, porque vai demorar ali 30 dias para a medicação começar a fazer efeito e eu quero que resolva logo o meu problema. E é onde eu falo para a pessoa, fulano, olha só, 30 dias vai chegar. De qualquer forma, você indo ou não. A questão é como você quer passar esses 30 dias, né? E outra coisa, quanto que você pagaria? Quanto tempo você tiraria para resolver uma coisa que te traz problemas na sua vida há anos, né? A pessoa passa 40 anos ali vivendo uma vida, me desculpe a palavra, mas uma vida miserável, uma vida cheia de sofrimento, que não consegue se vincular com as pessoas, que não consegue, né, levar um casamento, não se dá bem com os filhos, não fica em trabalho nenhum, uma pessoa que vive em sofrimento 40 anos, quer ir lá em 50 minutos na terapia e resolver a vida, ou então chega no médico, me dá um remedinho aí pra resolver minha vida. Eu falo, gente, me dá um também, que eu também quero. Fosse fácil assim, né? Até os próprios milagres, aproveitando essa questão, né, da teologia, né, o senhor é médico, Lucas, ele consegue diferenciar no Evangelho de São Lucas, né? Desculpa, bioquímico. Uhum. Lucas consegue diferenciar a questão que é patológica e o que era espiritual. Então, algumas curas ele vai pro lado espiritual e algumas curas eram questão patológica. Lucas era médico. Lucas era médico, né? Aí o senhor estava falando da questão da efeito rebote, né? Aconteceu um caso comigo uns 8 anos atrás. Como eu não vou citar a cidade, nem o nome, porque eu sou advogado também, não vou tomar processo, né? Eu sou bobo, né? Tá na moda, né? No bola e no carioca. Sim, no bola e carioca. Processo, então assim, vou tomar esse cuidado, né? Há uns 8 anos atrás, eu estive na cidade próxima, visitando a família, uma amiga minha de infância ia casar. E aquela confusão toda de casamento, de noiva, então. Aí alguém medicou, né? Algum médico de parente. Uhum. Mas ela tinha uma tia médica, depois ela consertou a situação. Aí eu chego em casa, eu fico na casa de minha mãe, e ela vizinha de parede com parede, muitos anos, a família, 45 anos, as mesmas famílias moram no mesmo local. Aí essa menina começou a ficar nervosa e uma gritaria, o que está acontecendo, gente? E o resultado, quando foi o casamento esse, acho que 19h30, isso ela começou a passar mal na sexta, o casamento foi no sábado, na sexta. Na sexta, às 10 horas da noite, eu fui acionado. Corre lá, que fulana tá precisando de oração porque eles estão endemoniada. Eu falei, endemoniada? Como assim? Tá bom, vamos, sou pastor, fazer o quê? Pastor só recebe ligação, convite pra coisa ruim. Ninguém liga falando, vem comer o churrasco, né? Aí eu fui lá, cheguei com o lei surtado, e aí já vinha a rua, né? Cidade pequena, todo mundo conhecido há muitos anos. E isso aí tem que orar, pastor, que aí é a tia dela que morava aqui na frente, que fazia parto com capeta. Meu Deus do céu. Resumindo, aí eu comecei a conversar com ela, claro, né? Identifiquei que não era coisa espiritual, não pode ser um nervosismo, né? Resultado, ela tomou um remédio para acalmar e ele fez efeito contrário, surtou. Quase que não tem casamento. Aí eu falei, não liga. Aí eu lembrei, liga pra doutora fulano, que é a tia dela, que é médica na cidade. Ela chegou lá, quando ficou sabendo que ela tomou essa medicação, eu não sei o que ela fez lá, se deu outro, o que fez. Aí calmou, mas no outro dia ela casou, beleza, graças a Deus. Mas aí eu falei assim, vocês são complicados. Eu ia ficar expulsando demônio a noite toda. Existe demônio Rivotril? Eu desconheço. Essa é boa. Imagina eu ficar lá, sai em nome de Jesus. Eu ia ficar a noite toda, ia passar vergonha, né? Não era problema espiritual, mas... Fala aí, esse pastor não é bom não, esse pastor não é bom, esse pastor é fraquinho, viu? Esse pastor é fraquinho. Demônio Rivotril. Não fez o efeito, ao contrário, ela surtou que não queria casar mais. Xingou o noivo tudo, xingou a mãe, xingou todo mundo, só não xingou eu. Mas é o efeito, né? O tal do efeito rebote, né? Toma esse cuidado, essa automedicação.
Laboratório Segovia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segovia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segovia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339-9806-1696. Laboratório Segovia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados. Vamos continuar o nosso bate-papo. Antes disso, mandar um alô aqui para irmão Zé Maria, tem nos assistido bastante lá, que eu já fiz programa de rádio e a gente tinha esses alôs, né? O pessoal ligava, o pastor esqueceu de mim, vem tomar um café aqui na minha casa. Eu falei, é bom, aí é bom, né? Quando liga para essas coisas é muito bom, né? Também o Éder, cabeleireiro lá, meu cabeleireiro, gente boa demais. Éderval da Raquel Calçados, que é um dos nossos apoiadores aqui. Thales, meu xará, da Supermodas, muito obrigado a vocês. Enfim, vamos continuar esse bate-papo muito interessante. E essa questão da saúde mental, né, doutora? Sobre essa questão do janeiro branco, né? Vocês dois acham que ainda falta informação, falta trabalhar mais isso, né? Da parte pública ou da própria sociedade? Porque, assim, é um tema assim, muito complicado e afetou nós também a questão dos pastores. Antes da pandemia, uma instituição internacional que cuida de pesquisa com igrejas, com pastores, com liderança religiosa do mundo todo, chegaram à conclusão que em 2019 para 2020 aumentaram 35% o suicídio entre pastores. Aí deu um boom na classe, né? Deu um boom nas instituições. Poxa, pastor se matando, né? 35%. E depois da pandemia aumentou um pouquinho mais. Chegou a 40%, a 42%, né? Essa questão. E uma das situações que identificaram nessa pesquisa foi a questão do desgaste emocional, né? O desgaste psicológico, a questão do desgaste físico, né? Também. A maioria dos pastores em condições complicadas para trabalhar. Não tem essa questão, né? de pedir ajuda. Muitos se sentiam envergonhados de chegar assim, me ajuda, eu estou doente, porque o pastor tem que ser o super-homem. O pastor não é super-homem, né? Acho que qualquer profissional, qualquer área, né? Não é o super-homem. E tivemos esse problema. Então, hoje já houve, digamos assim, esse start. Então, as instituições hoje, né, religiosas, creio, no mundo todo, abriu esse olhar para os líderes das instituições. Porque cansam, são humanos. Então, assim, 35%, pastor se matando, líder religioso se matando, né? Assim, imagina se os líderes que cuidam, né? Que representam Deus, né? Estão cometendo isso lá embaixo, então, né? Nas pessoas que precisam desse apoio, né? Então, a gente poder bater um papo, continuar falando um pouco sobre isso, essa questão da saúde mental, né? O que pode melhorar, né? O que foi bom nesses últimos anos, né? O que precisa melhorar mais ainda. Pode falar. Não, é só para fazer um pequeno comentário, que em muitos casos, pastor, é necessário uma intervenção de medicamento. Em muitos casos é necessário uma intervenção medicamentosa. Sim. Essa agudeza, né? Vamos chamar assim. Uma doença mental aguda, é necessária intervenção com medicação. Existem medicamentos modernos que agem no sistema nervoso central eficazmente, de maneira eficaz. Então, em alguns casos, eu acho que o bom é um médico junto com o psicólogo, né? Sim, esse é o melhor dos mundos, como eu costumo dizer, né? Hoje, inclusive, padrão ouro para transtorno mental, independente de qual for, é psicólogo e psiquiatra, né? E aí o psiquiatra, ele vai pro fármaco e a gente vai pra equipe que precisar. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa, além de um psiquiatra, além do farmacológico, ela precisa de um endocrinologista. Porque se a gente lembrar, principalmente mulheres, eu acho muito fantástico, né? Eu chego lá e faço a anamnese com meus pacientes, bonitinho, barará. E aí eu chego e falo assim, fulana, e seus hormônios como é que estão? Ah, não sei. Eu falei, então vamos descobrir? Você precisa ir lá. Porque, por exemplo, algumas doenças da tireoide, eu não me lembro agora, e para não correr o risco de falar errado,
não vou falar, não sei se é o hipotireoidismo, mas os sintomas dessa doença, eles imitam os sintomas depressivos. A gente tem que lembrar que o nosso cérebro, ele é químico. Então, a gente tem a endorfina, a serotonina, a dopamina. Então, todos esses hormônios, eles precisam estar em sintonia, eles precisam estar regulados. O cortisol precisa estar baixo, que é o hormônio do estresse. Então, às vezes a pessoa ela precisa de endocrinologista. É por isso que eu sempre bato na tecla. Eu falo, gente, atividade física é ansiolítico e antidepressivo natural. Mas às vezes você pode correr 10 quilômetros que não vai resolver o seu problema, porque você já está em um estágio assim, um pouco mais avançado, que a gente tem que entrar com a medicação. Então, a maioria dos meus pacientes, eu sempre encaminho para o psiquiatra. Ainda que o psiquiatra chegue lá e fale assim, não, você não precisa de medicação, ótimo, mas eu não tenho competência para olhar para o senhor e falar assim, olha, o senhor não precisa de tomar um remédio não, faz uma caminhadinha, come melhor, que vai resolver. Não é assim, eu acho que cada um tem que estar dentro do seu quadrado. Isso. E a gente precisa trabalhar, o nosso quadrado, ele precisa ser um cubo mágico, né? Isso. Todos os profissionais, eles têm que estar ali inseridos, mas cada um dentro da sua competência. Por exemplo, o senhor citou aí a questão do suicídio. E eu acho importante falar, porque as pessoas acreditam o seguinte, que ainda existe esse tabu em relação ao suicídio, né? Igual o senhor falou, um pastor que se suicida. Mas antes de ser pastor, ele é o quê? Ele é um ser humano. Correto. E sendo um ser humano, ele não está isento do sofrimento humano, né? Então, assim, toda pessoa que tem um sofrimento mental, toda pessoa que tem um transtorno, ela se suicida? Não. Mas toda pessoa que se suicida, você pode ter certeza que ela está acometida por algum transtorno mental. Ou ela pode estar em um estado de depressão maior. Essa pessoa ela pode estar dentro de um transtorno bipolar, né? Episódios de mania, por exemplo, que a pessoa ela fica naquela euforia, né? Tem essa pouca necessidade de sono, que ela começa a fazer coisas que ela não faria normalmente. Essa pessoa ela se coloca em risco constante. Inclusive, eu vou até citar aqui um caso que ficou muito conhecido no ano passado, se eu não me engano, uma mulher lá do Distrito Federal com um mendigo. Vocês lembram desse caso? Lembro. Aquela mulher, ela estava em episódio maníaco do bipolar, porque um dos sintomas do episódio maníaco do bipolar é a hipersexualidade. Então, aquela situação que aquela mulher se colocou, inclusive que ela virou chacota e etc. Realmente, então, pra ela ali não era aquela pessoa que estava na frente dela. Ela via outra pessoa. Inclusive, ela falava que via o marido dela, ora via Jesus Cristo. Então, ela estava em episódio maníaco, com euforia, hipersexualização e episódio psicótico. Então, aquela mulher, ela estava em risco, porque ele poderia ter matado. Entende? Então, assim, seria considerado um homicídio se ele tivesse matado ela, mas se entendessem que ela estava em episódio maníaco, aí seria suicídio. Entende? Então, assim, tem esse transtorno bipolar, inclusive, as pessoas, elas se matam mais no bipolar do que na depressão, porque elas se colocam em risco. Tem o transtorno por uso de substância, de álcool, drogas, outras medicações. Então, toda pessoa que se suicida, ela tem algum transtorno mental. Não é só por vontade, por livre-arbítrio. Ai, não quero mais viver, né? Pode até ser bonito aí para alguns, na teoria, de a vida não tem mais graça, não quero mais viver e vou me matar. Mas essa pessoa, quando é um parente seu, né, você vai fazer de tudo para manter essa pessoa viva. Tratou um caso desse sério, né? Exatamente. Assim, então é a banalização do transtorno mental. Existem alguns advogados que entendem que ele cometeu estupro, ela está vulnerável. Estupro de vulnerável. Mas é exatamente isso. Mas assim, eu peguei esse caso, porque foi um caso conhecido nacionalmente, acho que até internacionalmente. A cidade não tinha informação. A internet. Não tinha, inclusive, metade dos transtornos que a gente tem hoje. E não é porque todo dia a gente tem uma coisa diferente, a gente tem uma coisa nova. Mas é porque a ciência evoluiu, a sociedade evoluiu. Então, hoje a gente consegue identificar o que acomete o ser humano ao sofrimento. E o bom é que eu falo que tudo aquilo que tem nome tem tratamento. Mas, infelizmente, esse tratamento ainda é negligenciado. Então, quando o senhor pergunta, falta informação? Eu não acredito que falta informação. Eu acredito que o caminho é criticidade, conscientização, e a gente tem que entrar mais a fundo, como o doutor falou, que a gente tem que entrar mais a fundo combatendo essa desinformação. Porque é a desinformação que atrapalha a pessoa a entender para onde que ela vai se ela tem um problema X. Porque se eu quero construir uma casa, eu vou procurar um engenheiro, vou procurar um pedreiro.
certo? Se eu tô aqui com o meu coração acelerando demais, eu tô vendo que tá palpitando, eu vou direto num cardiologista. Eu não vou procurar um óleo, eu não vou procurar um chá, sabe? Eu não vou procurar nada. Porque existem coisas que são terapêuticas, mas que não são terapia. A gente tem que ter essa criticidade em relação à nossa saúde mental. Sim. Correto. Pode. Só uma partezinha aqui. Ela tocou num assunto importante, que é a glândula tireoide, né? E tem uma história interessante. Esses estudos com relação à tireoide são antigos, né? Então eles identificaram que em Creta as pessoas tinham muitos problemas de bócio, que é o crescimento da glândula tireoide, e tinham transtornos por conta disso. Fizeram um estudo e descobriram que eles tinham pouco acesso ao iodo. Tanto que agora o sal é iodado, iodatado e tal, por causa da deficiência de iodo. E a palavra cretino vem de Creta. Vem que de legal. Creta. Então, durante muito tempo a gente chamou os outros de cretino, mas era uma doença. Cretinismo. Sim. Então, aí a gente vai banalizando. Não, fulano é cretino, o cara é doente. Às vezes é doente. É igual retardado, né? Que inclusive Sim. o retardado, ele precisou mudar a nomenclatura no DSM, que é o CID-10, né, dos transtornos mentais, porque retardado virou xingamento. Então imagina eu virar pro senhor e falar assim, olha, o diagnóstico do seu filho é que ele é retardado. Então hoje, entende? Sim. Então hoje não é mais retardado, não é retardo mental, hoje é deficiência intelectual. Mas você acha, doutora, que um treinamento na área pública, de enfermeiros, agentes de saúde, conseguir identificar o transtorno, você acha que isso ocorre? Eu não sei como é que está essa situação. Há essa abordagem no poder público? Olha, infelizmente, hoje existe a política, né? A política pública para aquilo ali. Existe o... É como eu falo, a Constituição, ela é linda, ela é maravilhosa, porém ela não é seguida. Sim. Então, para o transtorno mental, também existe a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Porém, é uma rede furada. E essa rede, ela é tão furada... Agora na hora da criança, né? A rede lá. Exatamente, é bonito o papel. a nossa rede é... Sistema de garantia de direitos. Lindo. Se cumprisse 10%... A gente não vivia do jeito que a gente vive. Não consegue. A rede é furada. A rede é furada. Então, existe essa falha, sabe? O ideal era que todo profissional de saúde soubesse identificar uma pessoa em sofrimento mental. Ainda que ele não tratasse, mas ele encaminharia. Mas, infelizmente, o gargalo está nos próprios profissionais de saúde. Infelizmente. Eu acho que em todas as áreas, por exemplo, na minha área, né, de ministério pastoral, eu tive essa preocupação há uns 2 anos atrás, quando surtou aquela questão da pandemia. Falei, olha, eu atendo pessoas no gabinete, eu sou pastor, então você vai lá conversar, então aquilo, o que é espiritual, a gente ora, conversa, o que é a questão de orientação, coisas, sabe, até simples, né? Falei, epa, então preciso me capacitar mais. Eu fiz uma pós pela Faculdade Batista, né, de Belo Horizonte, em aconselhamento pastoral, porque eu estou com a pessoa no meu gabinete, eu tenho que ser responsável. Então, isso aqui não é mais meu campo. Meu irmão, procura um psicólogo, procura um médico. Se quiser, eu vou daqui, nós já saímos para o ambiente de saúde, porque aqui já saiu da minha esfera. Então, todas as áreas têm essa dificuldade. As pessoas não conseguem identificar e aí vai só agravando a situação. Mas, enfim, essa questão, podemos dizer assim, se houve esse aumento, né, nos últimos anos, sobre a questão mental, ou se era escondido. Eu lembro na minha infância, minha mãe tinha uma amiga, e nós íamos visitar essa amiga de vez em quando. E ela tinha uma filha, eu lembro dessa cena até hoje, a cena marcou minha vida. Eu tinha uns 6, 7 anos, e no fundo da casa tinha um quartinho com a grade, com cadeado, e uns meninos, eu sempre fui, né? Vou falar atentado, não, que atentado é coisa do bicho. Eu era arteiro, né? E eu saí, minha mãe, e fui da casa. Quando eu cheguei, que eu olhei, tinha uma moça, uma menina lá, assim, trancada, não saía, né? Aí uns anos atrás ela faleceu já bem, né, uns 30 e poucos anos. Mas eu falei, meu Deus, trancada, né? Então houve esse aumento, ou era muito escondido, ou também essa falsa busca da felicidade, que hoje a mídia empurra, né? Para ser feliz tem que ter isso. E às vezes aquela crise, né? Ou aquela disputa do ter e do ser. Na virada do ano eu trouxe um sermão para a minha igreja sobre seja feliz em 2023.
seja feliz. Aí eu trouxe algumas informações, algumas fotos de coisas antigas, né? Que nós éramos felizes e não sabíamos. Por exemplo, na infância, nós tínhamos um tal de um vai e vem, que fazia assim. Ai, adorava aquilo ali, gente. Aí eu até brinquei na igreja, dois bestas, um do lado de cá e um do lado de lá. Aí o bichinho ia lá e voltava. Aqueles aquaplay. Nossa, aquilo ali... Aquilo me deixava mais estressada, tá? Ficava faltando um e não encaixava. Carrinho de rolimã, brincar de pega-pega, polícia ladrão, as brincadeiras, as coisas que a gente éramos felizes, né? Talvez essa busca hoje pela falsa felicidade tenha aumentado as doenças, porque nos é apresentado, para ser feliz, eu tenho que ter isso. Eu não tenho que ser. Eu tenho que ter. Talvez isso hoje também tenha prejudicado bastante. O que acontece? Querendo ou não, a nossa sociedade, ela precisa acompanhar a evolução como um todo. Então, a partir do momento que a ciência evolui, que a tecnologia evolui, o ser humano, ele invariavelmente também vai evoluir. Então, hoje, por exemplo, aquilo que despertava meu sistema dopaminérgico, eu com quase 30 anos, é diferente do meu irmão, por exemplo, com 23, né? Que é diferente do meu primo que tem 15, que é diferente do meu outro primo que tem 4. Justamente por conta dessa evolução que a sociedade ela vem perpassando. A grande questão é que, infelizmente, junto com essa evolução, que não é de tudo ruim, que é muito boa, inclusive, que nos dá mais qualidade de vida, aumenta-se também as pressões sociais. Então, hoje a gente vive pressões que os nossos avós nem sonhavam em viver. A preocupação deles era de conseguir colocar comida na mesa. Hoje, quais são as nossas preocupações? Entende? Então, querendo ou não, junto com toda essa evolução, junto com essas pressões sociais, diminui-se a nossa tolerância ao mal-estar e ao desconforto. E se eu não tenho, ou se eu tenho essa baixa tolerância, essa frustração, a esse mal-estar, se eu quero tudo no meu tempo, do jeito que eu quero, se eu vejo ali a vida da influencer, que é muito melhor que a minha, porque, nossa, ela passou, sei lá, a virada do ano em Dubai, aí ela tá em Maragogi, e ela vai pra Paris, e eu tô aqui na Nuke, que eu não vou ali nem em Nova Viçosa. Eita, Jesus. Isso me dá... É uma frustração muito grande. Eu falei assim, gente, a minha tem 20 anos e tem isso tudo, e eu com 30 não tenho nada, né? Então, assim, se a gente compara o nosso bastidor com o palco do outro e com essa baixa tolerância à frustração, aquilo ali pode, se eu já tenho, né, toda aquela predisposição ali do bolo que a gente falou, aquilo ali vai me desencadear uma depressão, uma ansiedade, uma agorafobia, um transtorno de pânico, porque não faz sentido, né, gente? Dá certo pra todo mundo, só não dá certo pra mim? É onde que é importante o quê? Primeiro, a gente tem que se situar. Né? A gente tem que... E o que é situar? Qual que é a minha realidade? A minha realidade é essa. Na Nuke, 47 graus. No inverno. E eu preciso lembrar o seguinte. Dentro desta minha realidade, quais são as minhas conquistas? Porque é impossível se uma pessoa com 30, 40, 50 anos falar que não construiu nada na vida. Peraí, meu amor, alguma coisa você fez. Ainda que você não fez aquilo que você gostaria. Ainda que você não tenha a vida que você sempre sonhou. Mas o que você tem hoje? Porque você validar isso é o que vai fazer com que seu cérebro entenda ali, acenda a dopamina, fala assim, que legal, tem isso, então eu vou ficar um pouquinho mais motivado para fazer um pouco mais e melhor, para que ainda que eu não consiga fazer 1 milhão, mas que eu saia da extrema pobreza, que eu saia de onde eu estou hoje. Mas a questão é que, pelo fato de a gente evoluir tanto, de a gente acreditar que as coisas são muito fáceis, porque de verdade ficou tudo muito fácil. Sim, né? Eu costumo dizer isso, principalmente quando eu falo de alimentação, de comportamento alimentar, que antigamente a gente comia bolo de aniversário só quando era aniversário. É verdade. Né? Então, assim, a gente esperava um ano. E às vezes de um amigo ainda, que nem nosso, do amigo nem tinha melhores condições, né? Nem era nosso. E o que a gente tinha de docinho na mesa? Era brigadeiro e beijinho. Não tinha mais nada. E a gente era feliz com aquilo. Suco de que suco? Que suco? E que naquela época... Delícia. E que naquela época o que suco era suco natural. Era bom pra saúde, né? Bom pra saúde, não pode mais. Refrigerante era só almoço de domingo e olhe lá. Verdade. Hoje, gente, assim, eu falo isso com muita vergonha, não indico pra ninguém, mas eu tomo 3 coca por dia.
Entende? E é uma delícia. Ai, gente. Eu cortei, eu me libertei, eu orei e me libertei. Ai, Eu me libertei. nossa, Eu me libertei, nossa! Hoje em dia eu troquei por uma laranja. Laranja. Mas aí meu filho boca- bota a coca na mesa. Rapaz, eu encho a boca d'água. Nossa, A boca e vira um eu? Você prédio vê quando você tá Ai. estressado, você vai, geladinho. Não, nossa. e a zero, Você então? desestressa na hora, acabou os problemas, dorme, consegue dormir. Mas hoje, se eu quiser um refrigerante, eu tomo 3 por dia. Sim, sim. E se eu quiser um bolo de chocolate, um bolo aquele confeitado, aquela coisa deliciosa, eu abro meu celular ali, eu vou achar no mínimo 5 pessoas que já tem pronta que me entregam em Sim, 5 minutos. 5 minutos. É Então, muito fácil. é Muito muito fácil. fácil. Então, eu tô usando a comida como exemplo, mas a gente tem facilidade a tudo. Então, hoje, todo mundo tem celular de última geração. Hoje, todo mundo tem a roupa que quer. Hoje, todo mundo tem tudo. E esse ter tudo, gente, vocês que são pais, vocês sabem, você dá tudo pra uma criança? Não, lá em casa não. Não pode. Lá em Porque casa não a criança, não. Sim. porque a Botei limite criança, lá em casa. Claro. porque a criança precisa ter limite. Só que nós somos adultos infantilizados, a gente não tem limite. Eu só tocou num ponto interessante, a questão, né, de ter tudo assim precoce. No outro podcast também eu estava assistindo de uma psiquiatra dizendo isso. Alguns desses jovens famosos aí nos podcasts, né? Não vou citar o nome deles, que hoje já são milionários, com 20 e poucos anos, 22, 18 anos. Então alguns já estão até depressivos. Graves transtornos. Extremamente. Graves transtornos, porque aquilo não era aquele momento para ele ter tudo isso. Tem fama, dinheiro, então sim, estão a maioria, uma grande parte, de acordo com essa psiquiatra, estão com sérios problemas e transtornos por causa disso. Então assim, muito fácil, né? E eu creio assim, nós temos que ser felizes naquilo. Por exemplo, Dr. André tem o seu, né, a sua empresa, né? É uma empresa, né? E aí, claro que tem que ter lucro. Sim. Tem que ter lucro. Mas pelo que eu conversando com o senhor, a gente vê que o senhor é apaixonado pelo que faz. Sou apaixonado. Apaixonado pela ciência, gosta, a senhora também, pelo tanto de informações aqui, das palavras, né? Os termos técnicos que a senhora usa, que quem pesquisa, quem gosta. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu falo 20 a 25 minutos nos meus sermões domingo à noite. Eu estudo 8 horas. Traduzindo, que eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então, acho que falta isso, essa questão dessa atração, essa paixão por aquilo que eu tenho. E claro, com isso eu vou buscar uma coisa melhor. Mas se você não é feliz com o que você está fazendo, você pode ter 500 laboratórios que não vai ser feliz, né? Porque eu penso o seguinte, se o meu trabalho conseguir ser útil para uma pessoa, Já valeu a pena. já valeu a pena, viu, pastor? Sim. Se eu fizer um exame no meu laboratório, detectar uma diabetes num paciente, e esse paciente for tratado e levar uma vida saudável, já valeu a pena. Já valeu a pena. Eu fico satisfeito com isso. Meu sistema de recompensa, Sim. eu criei um sistema de recompensa para mim. Esse é meu sistema de recompensa. Mas eu vejo que hoje as pessoas querem recompensa com álcool, querem recompensa com a droga, querem recompensa com o sexo, querem recompensa com a comida. Então, eu acho que está meio... Hoje com a fama na internet, Tá né? meio complicado, Quantos seguidores eu tenho? Porque o povo tá preocupado com quantos seguidores tem. Meu Deus do céu. E isso que o doutor André falou é a regulação emocional através da comida, do sexo, do álcool, das drogas, de compras. E, ultimamente, eu acho que daqui 10 anos entra no DSM, é desses cigarros eletrônicos que eu falo que os adolescentes ficam fumando pendrive. Sim. Por quê? Porque é moda. Né? E querendo ou não, eu falo que quando a gente é adolescente, a gente é um pouco burro, né? Porque a gente quer fazer parte ali dos grupos sociais. Isso faz parte da sociedade que a gente vive em coletividade. Mas para a gente participar de determinados grupos, a gente precisa dançar conforme a banda toca. Né? Então a gente acaba fazendo escolhas que não condizem com os nossos valores de vida. Escolhas que lá na frente vão ser extremamente prejudiciais pra gente, porque eu falo, gente, se você não tem transtorno mental, cuide-se pra você não ter, porque você desenvolveu uma vez, acabou, não tem cura. Você vive com aquilo ali pro resto da vida. Mas eu preciso... Não, gente, mas olha só, por que eu tô falando que não tem cura? Porque você consegue lidar com ele. Sim. você vive bem demais, você tem a sua qualidade de vida, você tem sua vida perfeita, mas você tem sempre que estar ali em alerta. Vamos ter que dar uma paradinha, já avançamos o tempo, tá tão bom. Vamos ter que dar uma paradinha aqui, um breve comercial. Até daqui a pouco, com mais um Cá Entre Nós.
Laboratório Segovia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segovia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segovia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339-9806-1696. Laboratório Segovia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados. Bem-vindos mais um programa Cá Entre Nós. Estamos chegando no nosso bloco final. Que pena, né? Que pena. Vamos ter que marcar outros podcasts com vários assuntos aí para trazer informações para você que nos assiste pelo nosso canal na TV aberta, também pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Que bate-papo muito bom. Então temos aí alguns minutinhos para estarmos encerrando. Essa questão da recompensa, doutor André, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós também sobre a questão do álcool, que nós estamos falando aqui nos bastidores, essa busca, essa tentativa do controle, podemos dizer assim, da ansiedade, né? Essa questão do álcool, do tabaco, o que está prejudicando também nossos jovens, nossos adolescentes. No cérebro nós temos receptores, chamado GABA. O álcool age nesses receptores. Ele age da mesma maneira que os benzodiazepínicos, do que os Rivotril. No primeiro momento que você começa a ingerir álcool, você vai para o relaxamento, você vai, depois passa para a euforia. Então, tudo isso é muito legal, mas o final do álcool é depressor do sistema nervoso central. Ele é depressor do sistema nervoso. Uhum. Você está deprimido, bebe, você fica alegre, depois fica pior. Pior. A doutora está aqui que pode me corrigir se eu estiver errado. Perfeita fala. Não é inocente, não é uma droga inocente. Não é uma droga inocente. Quem nunca ouviu aquela música famosa, né? Eu vou beber para esquecer os meus problemas, né? Ou então que o álcool entra, a verdade sai. É justamente isso que o doutor André está falando, né? A gente luta enquanto a gente está consciente para que a gente mantenha o controle sobre as situações. Então, quem não tem aquele parente, ou até a própria pessoa mesmo que está nos ouvindo, nos assistindo, que toma uma cerveja, toma duas, toma três, daqui a pouco está muito feliz, ou está muito triste, em muitos casos está muito agressivo, né? Verdade. É Sim, porque a gente perde esse controle. Valente, rico e bonito. E bonito. É verdade, valente, rico e bonito, né? E aí quando chega no outro dia, já não é mais valente, tá mais pobre do que estava antes. E feio, porque aí bate aquela depressão, aquela tristeza, ressaca moral, entende? Ressaca moral. E tem uma questão que já está batido o martelo pela ciência. O álcool age no cérebro num local específico que regula o certo e o errado, pastor. Nossa. Eu posso procurar a pesquisa, eu não consigo citar ela a sangue frio aqui no meu programa. Mas existe uma pesquisa que o álcool age na questão do certo e do errado. De um determinado momento para frente, sob o efeito do álcool, você perde a noção do que é certo e que é errado. Porque quando ele rebaixa a nossa consciência, a gente perde também esse senso de criticidade, né? Então a gente fala que é o prejuízo não é como se fosse um prejuízo na realidade. Então a gente vê como tudo é muito bonito, eu posso tudo, aquilo ali que eu quero, e aí a gente acaba tendo grandes problemas, né? Vários comportamentos disfuncionais. Na área do senhor, que o senhor é advogado, a relação sexual com uma mulher alcoolizada é estupro vulnerável. 217 já está batido esse martelo também, né? 217A do Código Penal, porque ela está vulnerável, ela não tem consciência ali naquele momento, né? Não tem a consciência. O discernimento, né? O discernimento, né? É estupro vulnerável. Sim. Então, não é inocente. Não venha com essa conversa de que é uma droga de lazer. Como a maconha também, se a gente for tocar nesse assunto, também eu já vou mostrar a faca nos dentes. Porque maconha também não é droga inocente, não. Sim. Não é droga inocente.
E nós sabemos o mal que faz as famílias. Só isso meu pai, né? Infelizmente tem problema com bebida. Nós sofremos muito a nossa criação. Graças a Deus nós superamos isso, né? E hoje somos homens criados, né? Cada um sua profissão. Tenho mais uma irmã e um irmão. Mas o álcool tem destruído as famílias brasileiras, infelizmente. E aí... Álcool e todas as drogas. Todas as drogas, né? Eu boto elas sim. É porque o álcool, assim, fala que não pode, é lícito, né? Não. Mas é um lícito aí que tem prejudicado demais as famílias, né? É destruído as famílias brasileiras. E eu acho que precisaria mais, né? Um bate-papo sobre isso, mais uma intervenção do próprio Estado, mas é aquilo, né? A questão da venda, né? As empresas, né? Tem essa questão toda, uma propaganda muito grande. É igual antigamente, né? Que tinham propagandas que incentivavam as pessoas a fumar. Que era bonito. Do mesmo jeito, hoje ainda existe isso em relação ao álcool. Sim. Então, se você olhar as propagandas de cerveja, por exemplo, porque acho que hoje é mais cerveja, né? Não tem vodka, essas coisas. Mas se você olhar essas propagandas de cerveja, é todo mundo muito feliz, né? Em ambientes que todo mundo quer estar. Então é numa praia, é numa festa, com mulheres muito bonitas, com homens muito bonitos. Então é uma coisa que é atrativo, que é chamativo, uma coisa que é boa. E todo mundo quer ficar bem. Sim. Né? Mas eu acho também que o caminho não é proibir, não. Porque o proibido é mais gostoso. Eu acho que o caminho é a conscientização. É a conscientização, é a criticidade. Eu creio assim, o que fizeram com o próprio cigarro, né? Exatamente. Hoje já é proibida a questão da propaganda na TV aberta, né? Ou os meios de comunicação, salvo engano. Mas você vê que no cigarro tem aquela alerta, mostrando os cânceres que causa, né? Tem aquelas fotos lá. Inclusive, salvo engano, um ator americano, aquele cigarro famoso americano, né? Ele morreu de câncer causado pelo cigarro. Meu pai já falecido, mas ele era muito engraçado, né? Muito espirituoso. Ele fumava. Depois foi proibido pelo médico e tal, mas ficou fumando escondido. Não sei de quem, né? Mas, enfim, ele chegava num bar, quando foi obrigado a publicar aquelas fotos, né? Ele falava assim, me dá um maço de cigarro. Mas eu não quero aquele que dá impotência, não. Eu quero aquele que dá câncer. Eu quero isso aí, não. Pode dar câncer, agora impotência não, né? Não é fácil não, né? É verdade. Mas que bom nesse bate-papo sobre essa questão mental. Creio que contribuiu bastante, né, para aqueles que nos assistem. E possamos repensar para o futuro, né, outros temas, né? Estamos chegando ao final do nosso mais um Cá Entre Nós. Eu gostaria agora, nós temos alguns minutinhos finais, que cada um de vocês trouxesse, né, uma palavra para os que nos assistem, né? Uma palavra nessa área aí, de conforto ou de alerta. Fica à vontade. Então eu vou aproveitar para falar que o tema do Janeiro Branco esse ano é que a vida pede equilíbrio. E o equilíbrio é o que, gente? É que a vida vale a pena ser vivida mesmo com seus fatos dolorosos. Então, já que o sofrimento é uma condição inerente ao ser humano, que a gente enfrente melhor, que a gente tenha mais essa tolerância ao mal-estar, que a gente tenha mais essa tolerância à frustração, porque é isso que vai nos dar qualidade de vida. Todas as vezes que a gente tenta fugir das situações difíceis, toda vez que a gente tenta evitar aquilo que nos faz dor, tanto indo para o álcool, para a comida, para o sexo, para as drogas e etc., a gente está se privando também de viver as coisas boas que a vida tem pra gente. E principalmente, não negligenciem a saúde mental de vocês, sabe? Comecem com coisas básicas, né? Durma muito bem, viu, queridos colegas? Vamos tentar. Durmam bem. Façam uma atividade física. Com certeza, eu tô aqui para ajudar, para somar sempre. Se alimentem melhor, sabe? Viu que mudou o comportamento, que tá mais cansado, tá mais angustiado, dorme, acorda mais cansado, né? Que tá com um coração diferente, uma falta de ar. Não negligencia, não procura atalho, procura um psicólogo, procura um médico, procura um psiquiatra, né? Peque pelo excesso e não pela falta, porque sem saúde mental, a gente não tem saúde, a gente não é nada. Então, se a gente não cuida da nossa mente, a mente, ela invariavelmente vai acabar com a gente. Pastor, eu quero te agradecer pelo convite de estar aqui com vocês. Foi um bate-papo muito bom, gostei demais. E falar para os nossos ouvintes, telespectadores, que a prevenção ainda é o melhor remédio. Toda a prevenção. Procure o seu médico, faça seus exames cardiológicos, faça seus exames de laboratório, faça a tua revisão. E com a tua saúde física íntegra, você vai procurar melhorar a tua saúde mental. E se você sente alguma coisa, você vai no médico.
O médico eliminando uma questão física, um problema de tireoide, um problema cardíaco, qualquer outra coisa, sobrou o quê? Sobrou um problema mental. E aí doutora, a gente. E pastor, nós vamos combinar no ar um podcast, no DocCast. Isso, vamos. Eu quero fazer um DocCast com o senhor, pastor, mas eu quero fazer um paralelo entre a espiritualidade e a ciência. Porque eu acho que durante algum tempo a ciência foi massacrada pela religião. Sim, e agora eu tenho a impressão que a ciência está querendo se vingar. Mas isso vai ficar para o meu DocCast. Isso vai ficar para o DocCast. Vamos programar sim, mas com certeza vai ser muito bom. Assim, Depois pode elencar também a questão psicológica. Isso. Pastor, muito obrigada por esse espaço. Não para mim, mas esse espaço para a saúde mental, para a psicologia. Como nós falamos aqui, né, a melhor forma de prevenir é combatendo a desinformação, já que informação tem aos montes. Então, parabéns pelo excelente trabalho que o senhor vem fazendo. Amém, e obrigado. A saúde mental de Nanux está sempre à sua disposição, tá bom? Muito obrigado a vocês dois. Que prazer estar aqui. Hoje eu ganhei um dia, né, com essas informações, conhecê-los, né, os dois não conhecia ainda, e também estou à disposição, né, que for preciso. Tem agora como amigo, né, para a gente lutar por uma cidade melhor. Muito boa noite e até o próximo Cá Entre Nós.